Olá, está iniciando agora mais uma videoaula. E o primeiro assunto é a distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Distância entre dois pontos. Eu vou colocar aqui para vocês o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas. Então, eu vou, para eu poder explicar essa matéria, eu vou pegar o mesmo exemplo do PET e explicarei ele. Então, vamos lá. Eu vou marcar um ponto. Esse aqui é a origem. Então, aqui eu vou marcar um ponto qualquer. E eu vou falar que ele é um XA. E vou marcar também um YA. Então, aí, eu vou marcar um pontilhadinho para eles estarem se cruzando aí, né? Então, eu marco o pontinho aí. Esse é o meu ponto A. Agora, eu vou marcar meu ponto B. Então, eu teria o meu XB com o meu YB. Dessa forma, agora eu vou fazer o tracinho, né, e encontrar aí num pontinho. Esse ponto se chama o ponto B, de coordenadas x e y. Então, eu vou tratar um segmento de reta aí entre A e B, porque eu quero essa distância aí, ó, entre A e B. Observem que quando eu traço isso aí, aparece um triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, né? Olha aí um grauzinho de 90 graus, né? Ele é um triângulo retângulo. Então, para eu encontrar essa distância de A e B, eu vou aplicar no triângulo retângulo aquela formulazinha do Teorema de Pitágoras, que todo mundo conhece, mas eu vou pôr ela aqui ao lado. E nós vamos observar uma outra coisa que vale lembrar. Observe que esse segmento de reta, ele começa no A e termina, né, termina no B, mas na verdade é uma reta. Isso aí tudo a gente consegue traçar uma reta. Ela é crescente. Então, o primeiro ponto, né, ele vem de baixo para cima. Se ela fosse decrescente, não seria a mesma ordem, tá? Isso nós iremos olhar nas resoluções do exercício. Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras aí, e eu vou colocar essa medida do cateto aí, eu tenho o valor total de xb e vou tirar o valor do xa, né, para eu encontrar esse valor aqui do meio. Da mesma forma, eu vou pegar essa altura aí, né, que é xb, do zero até o xb, desculpa, YB, e vou descontar o YA. Então, eu vou descobrir esse tamanhozinho aí do outro cateto, ok? Então, agora que eu já tenho esses dados aí, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, onde diz que eu tenho a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, vamos fazer substituição aí. Aplicando o Teorema de Pitágoras, onde eu quero descobrir que a distância AB é ao quadrado, né? Como disse o teorema. A segunda parte aí, um cateto, eu vou, né, colocar aí os dados dele, que é xb menos xa ao quadrado, mais o outro cateto, que é yb menos ya ao quadrado. Então, aí eu já apliquei Pitágoras, que é ali agora. Agora, nós iremos observar esse expoente 2 aí da distância. E para deixar a fórmula padrão, nós iremos passar esse 2 para o segundo membro. Lembrando que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o segundo membro vai ficar dentro de uma raiz. Então, aí, ó, esse 2 se transformou na raiz quadrada desses dados aí. Essa é a fórmula que nós iremos utilizar para descobrir a distância entre esses pontos aí. Então, essa aqui é uma forma sucinta do que está escrito no PET, explicando como se originou a fórmula da distância de um ponto ao outro. Então, agora, nós iremos pegar o primeiro exemplo resolvido, né, do PET, que diz assim: determine a distância entre os pontos A e B. Então, aí eu peguei a fórmula que nós acabamos de demonstrar, né, essa fórmula padrão, e vou substituir. Então, o ponto XB, o ponto XA, o ponto YB e o YA, ok? Então, como é que ficou isso aí? Observem que como o x ele é positivo, não deu muita diferença não. Mas olha aqui, o YB é menos 2, menos
o outro 2 aí. Então, ó, a gente vai ter que ter cuidado com esse sinalzinho. Nós não tivemos aí no Y, no segundo ponto, números negativos, mas a gente vai ter que levar em consideração depois, quando houver, combinado? Então, vamos lá. Então, resolvendo isso aí, menos 4 mais 1, menos 3. Repetiu o quadradinho em cima dele. 2 negativo com 2 negativo, 4 negativo ao quadrado. Lembrando que todo número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Então, aí eu tenho menos 3 ao quadrado, 9. Mais menos 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. A raiz de 25 é mais ou menos 5, porém não existe distância negativa, então nós iremos utilizar somente o 5 positivo. Então, aí está a distância desses dois pontos. É o primeiro exemplo do PET. Agora, o segundo exemplo. Calcule o valor da coordenada x para que a distância entre os pontos A e B seja igual a 10. Vou pegar a mesma fórmula, né, que nós utilizamos e vou fazer a substituição. Porém, aqui ele já me deu a distância, ele só quer saber o valor de uma coordenadazinha. Então, vamos lá. Então, a distância de A a B é 10, pus aí. Aí, dentro do parêntese, né, eu coloquei menos 3 menos x ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 menos 10, tudo ao quadrado. Então, vamos lá. Quando nós temos essa raiz aí, o que nós iremos fazer? Eu posso voltar ela lá por cima do 10. Lembra que eu peguei, na primeira demonstração, eu peguei o expoente e transformei em radiciação? Agora, eu vou transformar a radiciação na potenciação. Eu posso fazer esse movimento também para lá. Eu estou usando o passo a passo do PET. Eu iria fazer isso mais para frente, mas não tem problema começar a fazer agora ou mais no finalzinho. Então, já transformei essa raiz em expoente. Então, vamos lá. Aqui nós teremos um produto notável, né? O primeiro parêntese aí ficará... Aqui, primeiramente, é a organização dele, né? Dessa linha. E nós teremos aí, o primeiro é um produto notável, né? Menos 3 menos x. E lá em cima tinha 2 menos 10, agora ficou menos 8. Então, nós iremos resolver agora o 10 ao quadrado, que ficará 100. 3, aí esse produto notável, lembrando que fica o quadrado do primeiro termo menos o expoente vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E agora, né, é o quadrado de menos 8. Então, aí que deu-se tinha dado 64. Agora, resolvendo, menos 3 ao quadrado, 9. Essa multiplicaçãozinha aí do meio ficará 6x mais x ao quadrado, mais 64. Esses itens aqui, nós iremos observar que são monômios pertencentes a uma equação do segundo grau. Então, nós vamos pô-la tudo conforme a equação do segundo grau. Vamos passar tudo para o primeiro membro. Ficará assim, menos x ao quadrado, menos 6, menos 73. Porque eu já resolvi aqui, ó, 64 mais 9 é 63. E repetir o 100, tudo igual a zero. Agora, eu peguei, né, o 100, subtraí 73 e agora eu tenho 27. Então, já temos aí a nossa equaçãozinha do segundo grau. Para resolvê-la, para facilitar, eu vou multiplicar por menos 1 para não ter que trabalhar com valores negativos. Você pode trabalhar com valor negativo, não tem problema. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 6x menos 27. Multipliquei tudo por menos 1, virou essa equação. Então, onde que eu tenho o coeficiente A, que é 1, o B, 6, e o C, menos 27. Vou jogar na fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Substituindo item aí, ficará assim, né? Nossa fórmulazinha substituída. Então, primeiramente, para eu ir para o próximo passo, eu irei fazer 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 27, e multiplicar, né, o denominador aí 2 vezes 1.
Então, o que que ficou? Repetiu menos 6, ficou raiz de 36 mais 108. Por que 108 ficou positivo? Porque tenho dois sinais negativos multiplicando. Então, agora eu vou somar tudo dentro da raiz. Ficou raiz de 144. Você pode também fazer, o que está dentro da raiz aí é o delta, né? Você pode fazer a parte e depois pôr o valor aí, sem problema nenhum. Então, a raiz de 144 é mais ou menos 12. Então, a partir desse ponto, eu terei dois valores, né? O x', que eu vou pegar menos 6 mais 12, dividido por 2, que eu terei 6 sobre 2, e 6 dividido por 2, 3, x'. O x2', eu vou pegar o valor do menos 12. Então, menos 6 com menos 12, menos 18 sobre 2, que dará menos 9. Então, aí, né, encontrei os valores para o ponto, não, para a coordenada x. Ele pode ser tanto 3 quanto menos 9. Então, esse aí é o segundo exemplo, né, que se encontra lá no PET, falando sobre a distância de dois pontos. Não esqueça de colocar o seu nome completo e sala nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo.